Educação à distância, mudando realidades. Estamos de volta, estamos firmes, fortes, sim? Todo mundo aqui preparado para mais uma leva aqui de debate, de conhecimento, de troca de experiência, então vamos lá, né? Todo mundo aqui preparado. Então, de manhã ficaram algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos, e ao longo do que a gente for dialogando aqui, vou pedir o professor para ir me auxiliando, o professor Vicente, que está aqui, para ver se a gente consegue debelar essas dúvidas, né, gente? Não é interessante que ninguém saia daqui com dúvida alguma, tá? Por agora, para dar início a essa nossa aula, eu queria conversar com vocês agora a partir da questão das atribuições e competências do Conselho de Direito, tá? O nosso assunto de agora é exatamente sobre os Conselhos de Direito, olhando para essa temática, para tentar desvendar e entrar um pouco mais nas suas atribuições e competências. O que a gente quer com isso? A gente continua querendo compreender as noções. Aqui está errado, né, gente? Quer continuar compreendendo essa interface entre o Conselho de Direito e o sistema de garantia de mais órgãos que integram, né, esse grande coletivo. Então, vamos lá. Sobre as atribuições e competências. Agora, a gente já discutiu na outra aula sobre a questão de que duas condições existem no bom, pleno funcionamento do Conselho dos Direitos, que diz respeito a ser um órgão deliberativo e controlador da política. Eu vou repetir isso sempre, até a gente conseguir introjetar essas duas ideias, né, de que o Conselho é um local de decisão dessa política e é também um local onde se controla essa política, o pleno andamento dessa política, né? E aí, para desempenhar corretamente essas atribuições, os conselhos, que a gente usa a sigla CDCA, não é? Querendo dizer isso, todos os conselhos, tanto faz ser conselho municipal, como ser conselho estadual, como ser nacional, tem essas mesmas atribuições que nós vamos ver agora, né? Então, para que eles tenham pleno funcionamento, eles precisam desenvolver capacidades e habilidades, como articular os órgãos que compõem a rede de atenção e proteção à criança e adolescente, né? Então, ele tem essa natureza de ser um agente articulador de todos os órgãos que compõem, que prestam os serviços, prestam o atendimento à criança e adolescente, dentro daquele formato que a gente viu brevemente, né, na outra aula, do sistema de garantia, né, que integram aqueles três eixos, um que promove, um que controla e o outro que faz a atenção especial da proteção, né? Então, a gente vai sempre estar olhando para o Conselho como sendo esse órgão que é esse ente articulador, que convoca essas vontades, que congrega as forças, né? Para que todos possam estar lá juntos, dialogando, construindo fluxos, construindo vontades, construindo situações de soluções, né? Porque assim, vamos lá que partindo para o mundo real, que isso aqui a gente está sempre olhando para a teoria, né? É onde a gente quer chegar. Vamos sempre colocar assim. Lá na nossa realidade, lá na nossa localidade, a gente sabe que o sistema de garantia não está pronto. Isso aí a gente já está sabendo, não é novidade para ninguém. A gente já sabe que o órgão X não funciona adequadamente, que não atende a demanda X de crianças naquilo outro. Isso aí a gente já sabe. Mas tem um fator importante nisso, que é o fato da gente, mesmo sabendo, conhecendo os desafios que tem pela frente, a gente querer elaborar estratégias interessantes para tentar aproximar o máximo possível disso aqui, não é? O máximo possível do que se espera que seja aquela situação ideal, não é? Por isso que essa articulação ela é importante, ela tem que ser feita uma articulação buscando o interesse das pessoas, a vontade das pessoas. Não é só articulação, às vezes a pessoa pensa que é assim, eu mando um ofício para o povo, articulei. E não é isso, articular é você
além de mandar o ofício, que evidentemente que a comunicação de todos os órgãos oficiais precisa ser comunicação oficial, né? Você não vai mandar recado para ninguém, não é? É órgão oficial, então tem que ser por ofício. Mas junto com esse ofício, você manda uma leva de outras coisas junto, né? É dar um telefonema, é dizer, olha, da importância, encaminhei para você um ofício, porque o ofício é letra. Mas você entra em contato com as pessoas, se é um órgão que fica vizinho, você vai lá, entrega o ofício, olha aqui, olha, eu estou entregando esse ofício, mas eu queria muito que você participasse, sua presença é muito importante, quando você falta, cai o rendimento, entendeu? Para mexer com as vontades das pessoas, mobilizar mesmo essas vontades, né? A articulação é nesse sentido, de que seja algo pulsante, que as pessoas sintam o desejo de estar lá participando, né? Não é só um ofício desaforado dizendo que você tem que comparecer porque senão não sei o quê. Não, é uma coisa que realmente chame a atenção, que as pessoas tenham o desejo de participar, que se sintam parte do processo, sintam-se importantes porque estão ali integrando aquele coletivo. Essa capacidade do conselho ela é muito importante, porque a partir da experiência que eu venho, muito do que a gente conquistou lá no Conselho Estadual do Ceará, né, que é um conselho que é super bem conceituado em nível de país, foi por conta disso, né? E tem uma figura importante no conselho que nós não podemos esquecer, não é, que faz toda a diferença, é a pessoa que está à frente da Secretaria Executiva, não é? Essa pessoa, ela tem que ser a pessoa que entende da política, que está interessada na política, de preferência que milite na política, porque se for assim, é uma formiga, né? Ela é rápida, ela faz tudo, ela consegue antenar todo mundo. Então, a Secretaria Executiva, eu costumo brincar com os conselheiros dizendo, gente, Secretaria Executiva é o conselho de fato, não é? Porque os conselheiros, eles vão lá, deliberam nas suas reuniões, nas suas comissões, e quando finda, fica lá um rol de demandas que precisam ser, providências que precisam ser tomadas, tá certo? Então, número 1, articular. Tem que saber articular. Decidir sobre a formulação das políticas públicas, né? O Conselho necessita estabelecer prioridades, né? Como é que o Conselho vai estabelecer essa prioridade? Vai ser através do levantamento dos números, né? Vai construir aí um diagnóstico da situação. Tanto da situação das ameaças e violações às nossas crianças e adolescentes, são nossas, todas nós, como também dos serviços que estão sendo ofertados por essa rede que presta atendimento à criança e adolescente, né? Se o Conselho tem esse diagnóstico e evidentemente tem que ser atualizado, não adianta você dizer para mim, não, lá no meu município foi feito um diagnóstico em 1900 e me esqueci, então não está valendo mais esse diagnóstico. Sabe que criança, nós trabalhamos com o público geracional e a geração é rápida, né? Passa rapidinho. Então, quando você presta atendimento aqui, faz uma demanda de 4 anos, aquela criança não é mais criança. Não é? O adolescente não é mais adolescente, então é muito rápido. O diagnóstico também tem que acompanhar essa dinamicidade dessa faixa específica da vida, né? Que a fase adulta, nós temos um maior tempo aí para poder, né? E mesmo assim ainda é dinâmico. Imagine quando se tratando de criança. Né? Esse diagnóstico tem que ser sempre atualizado, ele tem que estar sempre dialogando com as realidades, né? Não pode ser um diagnóstico feito assim, eu acho que ele tem que ser de fato, ele tem que congregar as informações que vem de todos os órgãos que prestam atendimento, e nisso o Conselho Tutelar, olha, ele vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque o Conselho Tutelar, como a gente já viu aqui, até estava perguntando aqui anteriormente, como é a situação em que o Conselho Tutelar deve ser acionado? Primeiro vai para os órgãos que prestam atendimento à criança, depois volta para o Conselho? Não, o Conselho Tutelar é a porta de entrada, porque ele tem que atender a partir do artigo 98, não é? Que eu acho que o professor Vicente vai reforçar bastante isso, né? Então, o Conselho Tutelar sendo essa porta de entrada dessa ameaça e dessa violação, ele tem dados. E se utiliza o CIPIA, que aí eu acho que aqui depois vem um professor para falar especificamente do CIPIA, né, para vocês. Tem uma aula específica sobre isso. Tem uma aula específica. Não é da minha
desse conteúdo meu. Isso, não é o professor que vai falar sobre o CIP, é um outro que vai entender do sistema, etc. Então, quando ele vier tratar dessa questão, vocês vão ver como o CIP ele é uma mão na roda, não é? Porque ele vai trazer toda uma qualificação dessa informação. Ele vai dizer, inclusive, apontar qual é a região onde tem mais a situação de criança que é vítima de violência sexual, do trabalho infantil, ou da convivência familiar e comunitária. Ele vai apontar essas direções, vai dizer a faixa, vai dizer se estava na escola, se não estava. Ele é fantástico. Então, isso vai auxiliar muito na construção desse diagnóstico, né? Sem diagnóstico, a gente não tem condições de elaborar, de aprovar planos específicos que realmente sejam assertivos, que apontem para uma direção segura do que deve ser feito. Esse diagnóstico, ele será responsável por uma boa atuação do Conselho no que diz respeito a decidir as políticas que precisam alcançar a vida das crianças. Por que o plano decenal é importante? Primeiro porque ele nos aponta exatamente um pedaço, digamos assim, de uma geração, onde a gente pode atuar durante 10 anos com aquelas ações que a gente programou, não é? E depois, porque o plano, a política da criança e do adolescente, ela está para além da questão partidária, é suprapartidária, né? Então, mesmo que termine um mandato de um determinado político, do executivo, mas o que vem pela frente tem que dar continuidade aí por mais 6 anos, né? Então, o plano decenal é da maior relevância possível. Junto com esse plano decenal, que na verdade é um guarda-chuva de todos os planos específicos que existem, voltados para as ações principais voltadas, as estratégias voltadas para criança e adolescente, tem uns planos específicos, que são aqueles que pretendem dar conta, como o próprio nome está dizendo, daquela especificidade, não é? Que foi encontrada pelo município, pelo Estado ou pela União, que precisa ter uma ação direta para aquilo. É o caso do plano do enfrentamento à violência sexual, o plano do enfrentamento ao trabalho infantil, o plano da primeira infância, o plano da convivência familiar e comunitária, são chamados planos específicos. E que os conselhos de direito, eles têm que estar com esses planos todos em dia também, tem que estar acompanhando isso. Se fez um plano em 2003, é evidente que hoje ele não serve mais para essa geração, né? Ele precisa ser revisitado com extrema urgência. Eu estou falando isso, professor, porque tem município que eu ando, que o último plano que foi construído lá é do ano 2006, 2007, quer dizer, não faz mais nenhum sentido para aquela... Aliás, até eu posso comentar sobre isso, porque o Conselho Tutelar também tem que ter um plano. Sim. É fundamental, mas feito junto com o Conselho Municipal. Excelente. Esse planejamento é, como você bem salientou, definição de prioridades e também daquilo que não é prioridade, porque quando a gente fala em prioridade, as conferências colocam 50 prioridades. Então tem que definir bem o que é prioridade no município com um perfil diagnóstico técnico, porque no Conselho Tutelar tem o CIP, tem um banco de dados, mas na cidade também. Então, uma cidade de estradas, né, de cruzamentos, de caminhões, vai ter um planejamento diferente de uma cidade mais de habitação, né, do pessoal local, de comércio local, do que uma cidade onde circula muita gente. Então, o Conselho Tutelar vai fazer um plano, e como você bem salientou, né, de maior prazo, e outro, né, bianual. Sim. E avaliar se o plano alcançou suas metas ou não. Por exemplo, o ideal é eliminação da exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós constatamos, porque isso é muito complicado, que há um número X de crianças exploradas sexualmente. Vamos reduzir para 0, tá? Que é o objetivo fundamental nesse caso. Né? Crianças na escola, evasão escolar tem 20%, 30%, 40%. Vamos reduzir no primeiro ano 10%, no segundo ano mais 10%, e assim por diante.
porque também não é por decreto que se resolve Sim. a questão da evasão escolar. Então, é necessário o planejamento com a prioridade daquele município. Né? Então, não pode colocar uma prioridade vinda, não é, de helicóptero. Sim, veio lá do outro planeta, né? Caiu assim de paraquedas, não precisa ser estudado. Obrigada, professor, é isso mesmo, viu, gente? Por isso que ele é meu professor. Então, a partir dessa prioridade, né, de ter declarado essa prioridade, de ter um diagnóstico, etc., o Conselho vai passar para uma outra questão, que é pautar essa agenda governamental. Né? Tem que fazer a pauta na agenda governamental, senão não adianta nada. Nadar e morrer na praia. É preciso fazer uma pauta governamental muito bem feita, e aí tem que ter uma incidência sobre os órgãos, convocar as setoriais, convocar as chefias de governo, levar para dentro convocar as audiências públicas, chamar as câmaras setoriais para debater, não sei, várias estratégias são necessárias ser montadas para se dar visibilidade, né, e conclamar a população para fazer parte desse processo e pautar na agenda governamental, não é? O Conselho ele necessita acompanhar e avaliar as ações governamentais e não governamentais destinadas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E por que esse acompanhamento direto e essa avaliação? Porque ele precisa exigir melhorias, né? Quando se faz necessário. Então, ele tem que ficar de olho, ele tem que estar sempre convocando as secretarias, sempre estar solicitando que sejam trazidas as informações pertinentes a cada uma das setoriais de atendimento, assim como precisa estar sempre acompanhando as ações também por parte das organizações da sociedade civil, né? Para poder saber como é que está esse todo das ações que são voltadas para criança e adolescente. Precisa promover de forma contínua as atividades de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Porque essa dimensão educativa que o Conselho precisa levar, que é exatamente passar para as pessoas o que significa essa normativa, que até hoje as pessoas têm dificuldade de entendimento, né, do que vem a ser Estatuto, tem uma série de mitos em torno da normativa, aquela lei, né, que foi feita que não deixa mais a família bater no menino, né, que não deixa mais a gente educar, um bocado de coisa que o pessoal fala, como é que a gente resolve isso? É a gente escancarando para a população, promovendo ampla campanha contínua, né? Que possa colocar em todos os ambientes que todos os ambientes passam criança e adolescente, divulgando o que significa essa normativa, colocando artigos, abrindo seminários, levando isso para dentro das escolas, aliás, a gente sabe que a matéria do Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ser, por lei, né, tanto pela LDB como dentro do Estatuto, obriga que seja uma matéria escolar, né, embora nem todos os municípios tenham dado conta disso. E que os conselhos municipais bem que poderiam convocar as secretarias de educação para dialogar sobre esse formato, né, de fazer chegar essa informação. Então, essas atividades de divulgação do Estatuto, elas precisam ser permanentes. Não é uma campanha, uma vez, dia 13 de julho, dia do Estatuto, vamos todo mundo ali fazer uma ação pelo aniversário do Estatuto e depois... E essa ação pelo dia do Estatuto é uma palestra bem difícil, que não alcança a população de modo geral. Então tem que ser uma coisa mais, digamos assim, popularizada, né? Tem que ser uma coisa mais bacana, que alcance a população de modo geral, para poder mobilizar essa opinião pública, né? Que é uma das competências do Conselho, é mobilizar. Também trabalhar as demais campanhas temáticas. Aquelas campanhas que acontecem, as duas grandes que a gente acompanha ao longo do ano, que a gente vê que o Brasil está fazendo, né? Agora são 3, que estão bem emblemáticas, da primeira infância, do trabalho infantil e da violência sexual. Tirando essas 3, a gente passa o resto do ano sem escutar mais nada, não é? Então, como é que a gente... Vamos chamar as assessorias de comunicação dos municípios, do estado e tal. Vamos convocar essas pessoas que entendem de toda essa história de mobilizar a opinião pública, que sabe trabalhar com essa mídia, para dizer como é que a gente vai preparar essas peças, como é que a gente vai levar essa informação para chamar atenção, para alcançar o gosto das pessoas, querer convocar essas pessoas para o lado da gente, né? Porque nós estamos
precisando de mais gente que venha para cá, para o lado de cá. Então, a gente precisa fazer, o conselho precisa pensar nessas estratégias, né? Outra é proceder com a gestão dos recursos do fundo. E sobre o fundo, não se preocupe, nós vamos ter aqui uma aula direcionada só para o entendimento do que é o fundo, né? Que é o fundo da criança e adolescente, é um fundo bem especial. A gente precisa demandar um tempinho para conversar sobre ele, para que ele tenha um funcionamento, tá certo? Adequado. A outra é a organização das conferências dos direitos da criança e do adolescente, né? Que eu já falei até em uma outra aula, que as pessoas pensam que só pode convocar as conferências municipais e de estado somente quando o Conselho Nacional convoca. E a gente já viu aqui que isso não faz sentido. Conferência significa conferir a política. Então, em qualquer tempo, para qualquer matéria pertinente à criança e adolescente, pode-se convocar os mais diferentes segmentos da população, das diversas formas, e chamar a população para vir debater, dialogar sobre isso, né? O Conselho também ele acompanha e monitora a elaboração e a execução do orçamento criança. A gente chama de OCA, né? O orçamento criança e adolescente, né? O que significa esse OCA? Esse OCA é ter alguém habilitado, capacitado, que entenda de orçamento público e que pense, né? Saia pensando de dentro do grande orçamento do município o que tem pertinente à criança e adolescente, né? Quais são as dotações que estão voltadas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente? O que o município demandou de recurso para garantia desses direitos? E vai ter que fazer essa observância em todo o ciclo orçamentário. Sobre isso também a gente vai ter uma aula específica, junto com o fundo a gente também vai ver o que significa esse ciclo orçamentário, né? Que existe aí um ritual que precisa ser seguido, precisa ser acompanhado, tá certo? Então ele tem que ficar de olho nessa elaboração do orçamento, mas também na sua execução, porque às vezes está lá bonitinho na peça orçamentária, a peça é uma peça fictícia, né? Porque ele depende de arrecadação, a política da criança e do adolescente, porque ela é prioridade absoluta, né? Está lá contida no estatuto, tá bom? Mônica, tem uma questão de forma aqui, eles estão perguntando sobre a atividade que você vai propor nessa aula que não está chegando, não chegou para eles a atividade. Aí eu vou já passar. Eu prometo então, que eu passo aqui. Não fiquem ansiosos. Calma, respira, gente. Vamos aqui, olhando, acompanhando. Tá bom, era só vai dar baixar certo. A ansiedade. Obrigada. Tá. Ele promove o constante diálogo acerca dos avanços e desafios da política de garantia dos direitos, utilizando espaços legitimados pela sociedade. As audiências públicas, os seminários formativos, as reuniões deliberativas, né? Ele reforça que todos os integrantes, os atores que compõem o sistema de garantia cheguem até a sala de aula, que é imprescindível formação para todo mundo, né? Não tem essa de, tem um seminário ali que envolve a matéria da criança e do adolescente, para o conselho reforçar, tem que passar para todos os órgãos que compõem a rede de serviço, tem que passar para todo órgão que compõe o sistema de garantia, dizendo, olha, vai acontecer essa formação aqui. Todo mundo tem que estar lá dentro para passar pela mesma formação, para nivelar nosso conhecimento, né? E lá é mais uma oportunidade. Cada vez que você volta para a sala de aula, você tem uma oportunidade de debater, de discutir, de afinar, inclusive, o fluxo. Então, é uma oportunidade criativa, não é? Onde a gente aprende, mas também ensina e também constrói. Então, tem que reforçar. O conselho tem que ser também esse agente, está reforçando esses espaços. No caso dos conselhos de direito na instância municipal, ele tem que proceder pelo estatuto, né? Ele tem que proceder com o registro e o monitoramento da execução dos programas desenvolvidos pelos órgãos governamentais e não governamentais, tá certo? E tem uma coisa interessante aqui, é que a gente vai ver lá no estatuto que ele diz que esse monitoramento das ações dos programas, né? Ele fala até do regime de programa, forma de atendimento que vai ser dado, ele precisa acontecer no máximo a cada 2 anos, não é? Então quer dizer que o conselho ele pode deliberar que ele vai fazer esse acompanhamento, vai até lá para fazer a sua visita de monitoramento a cada 6 meses ou uma vez por ano, não é? O importante é que não passe 2 anos sem ir até lá nesse órgão, né? Que acompanhe como é que vem se dando o desenvolvimento dos programas que atuam com criança e adolescente. E o Conselho Municipal tem a visão
dos planos setoriais. Sim. Específicos. E então a informação compartilhada Sim. vai ver a responsabilidade da escola, da saúde, da assistência, da polícia, da segurança, da promotoria, porque uma ação interfere na outra. Né? Perfeito, professor, muito bom. E mais, lembrando que no caso das organizações que ele chama não governamentais no Estatuto, né, hoje a gente já chama de organizações da sociedade civil, esses órgãos somente podem ter seu funcionamento voltado para criança e adolescente uma vez faça inscrição dos seus programas, dos seus projetos, suas ações no Conselho Municipal. Sem isso, ele não pode ter o seu funcionamento, né? Uma outra coisa importante que o professor coloca aqui, que eu acho que eu queria muito trazer para nós, que seria assim, digamos, um upgrade, né, nessa questão do monitoramento dos órgãos que prestam atendimento à criança, os conselhos fazerem interface com os conselhos setoriais, não é? Ora, se o conselho de assistência já faz esse monitoramento com os órgãos que prestam atendimento na área da assistência social e que lá tem órgãos que prestam atendimento específico voltado para a criança, por que não fazer essas ações conjuntas? Talvez até resoluções conjuntas, não é? Porque aí a gente já amarra, e como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança é um órgão articulador de toda a política, ele também pode se articular com os demais conselhos setoriais, inclusive até com outros conselhos de direitos humanos. Às vezes tem uma matéria que passa pela questão também do direito da mulher, por exemplo, a creche. A creche é um direito da criança, mas é também um direito que a mulher trabalhadora tem. Então, por que não convocar, não é, esse outro conselho e juntos... Porque qual a grande questão aqui, que eu queria deixar bem evidente aqui nesse nosso módulo, é que, gente, só unidos a gente vai vencer. Só cardume, tá? Então, quanto mais a gente consegue congregar esforços, quanto mais a gente consegue alianças, melhor será para o pleno desenvolvimento daquilo que a gente acredita que pode acontecer. Sozinhos a gente não faz nada, né? A outra coisa, evidentemente, que vocês já sabem, estão acompanhando agora, né? É o que temos, a notícia do dia, é a organização do processo de escolha unificado de Conselho Tutelar. Às vezes eu vou nos municípios, chego lá, a gente presta consultoria para alguns municípios, sabe, professor? Quando chego lá, a pessoa diz assim, olha, a gente está organizando a eleição do Conselho Tutelar. Aí eu sempre gosto de dizer, olha, vocês estão organizando o processo de escolha com data unificada para o Conselho Tutelar, que, porventura, esse processo de escolha é feito hoje no Brasil através do voto, tá? Que é para a gente dissociar a palavra eleição, porque senão o povo vai ficar pensando que é tudo vereador mesmo, já está difícil. Então, usar sempre essa terminologia, processo de escolha, não é meramente porque é uma questão, é porque eu acho bonito, é porque é para reforçar mesmo que é um processo de escolha. Que, como está dizendo no Estatuto, a sociedade vai escolher aquela pessoa que está lá, não é? Então, aqui é um processo que ele tem um respaldo de duas normativas que eles vieram trazer transformações no Estatuto, né, que é a Lei 12.696 de 2012, que é chamada a Lei dos Direitos Sociais do Conselho Tutelar, que é uma conquista até recente, e vai trazer a Resolução 170 do CONANDA, que é de 2014, e agora, recentemente, não está nesse texto aqui, porque na época não tinha, né, mas já estou colocando, essa normativa que o professor apresentou hoje de manhã, que eu ainda não gravei o número da lei, mas que é a que faz a recondução por tempo ilimitado do mandato do Conselho Tutelar, né? Então, o Conselho de Direito ele é o responsável por isso, enquanto que o Ministério Público fiscaliza esse processo de escolha, né? O Conselho de Direito ele também acompanha as ações do órgão de forma sistematizada. Ele faz o acompanhamento do Conselho Tutelar, das ações do Conselho Tutelar, né? Verifica e exige as adequadas condições de trabalho para os conselhos tutelares. Então, assim, não é que o Conselho de Direito seja um fiscal do Conselho Tutelar, não é nessa perspectiva que está sendo colocada, mas é que se há necessidade de que os dois atuem de forma unificada, não é? Eu até brinco dizendo siameses, eu vou sempre repetir isso. Então, um tem que estar sempre acompanhando. Por que o Conselho Municipal precisa acompanhar as ações do Conselho Tutelar? Porque ele precisa caminhar lado a lado, reforçando as condições de trabalho do Conselho Tutelar
e precisa acompanhar esse atendimento que está sendo feito exatamente para verificar as condições da rede de serviço, né? As principais violações no campo dos direitos da criança ou adolescente. Ele vai ficar lançando esse olhar o tempo todo, né? E acerca desse acompanhamento, devemos compreender que o CMDCA não tem função fiscalizatória. Um acompanhamento serve para unificar as competências de fiscalização do Conselho Tutelar, porque nesse caso o Conselho Tutelar ele tem uma dimensão fiscalizatória, né? Quando ele pode chegar pelo artigo 95, ele chega até os órgãos que prestam o atendimento da criança e do adolescente, eles realmente podem entrar para fiscalizar, enquanto que o Conselho de Direito ele entra para fazer o monitoramento, o controle desses órgãos, né? Então os dois têm que caminhar lado a lado nisso, tem que afinar isso, olhando para o estatuto que diz, demanda lá o que deve ser fiscalizado, né? O artigo 90 ele vai trazer isso aí. Então, por que isso? Por que essa unidade entre os dois? Porque o Conselho, como ele está demandando o tempo todo para essa rede de serviço, então ele está acompanhando de perto e ele pode indicar quais são as falhas que existem nesse sistema, né, para acontecer o aprimoramento. Não é só para apontar o dedo, é para que leve realmente a tomada de decisões de como deve ser enfrentada essa situação e solucionada, né, ou pelo menos mitigada. O Conselho Tutelar, a principal porta de entrada do campo das violações, eu já falei sobre isso, né? E o Conselho Tutelar também tem que atuar junto, lado a lado com o Conselho Municipal, porque vocês sabem que o Conselho Tutelar, uma das suas atribuições é exatamente subsidiar o poder público na elaboração do orçamento. Então, Conselho Tutelar e Conselho de Direito tem que caminhar lado a lado também nesse ciclo orçamentário, não é? Tem que acompanhar desde a sua formulação, como também a sua execução, saber se está sendo a contento, né? Então, estão vendo aí que tem que caminhar de forma ininterrupta. Sobre a questão do funcionamento mesmo do Conselho de Direito, ele tem ele segue um regimento interno, né? Normalmente, assim, tem as Assembleias Gerais, que essas assembleias, ela convoca, a gente chama de colegiado, plenário do colegiado, né? Onde é feito através de uma convocação. Aí tem, quando há necessidade, há uma Assembleia Extraordinária, que também é convocada, tem um prazo lá, o regimento interno tem que dizer quando é esse prazo, né? E normalmente tem-se uma mesa diretora, que até já falei na aula anterior, que essa mesa diretora, ela é como se, por exemplo, há necessidade de ter um representante do conselho numa determinada mesa, ou para poder, sei lá, compor um seminário, ou dar uma entrevista. E aí quem vai? Pode ser qualquer um, mas pode ser que o conselho diga assim, vamos indicar uma mesa diretora para nessas situações, sempre ter essa pessoa de referência que vai lá falar em nosso nome, né? É nesse sentido, tá certo? É de ter essa pessoa que assine um documento, um ofício, é só meramente para essas situações. Tem que organizar a pauta, não é? Toda reunião tem que ter uma pauta declarada e essa pauta é importante que ela chegue em todos os órgãos que compõem o sistema, todo mundo tem que saber o que vai ser tratado naquele dia, na reunião do conselho, né? Tem que ter um quórum mínimo, não pode ser feito com... o conselho é composto de 12 membros, mas aí apareceram 3, tudo do governo, vamos fazer. Não pode ser assim, né? Tem que seguir um quórum regular, ele tem que ser um quórum legítimo e tem que ser quantitativo, tem que dizer lá no regimento qual o quantitativo mínimo para isso acontecer, né? Sob pena de que se não tem esse quórum mínimo, automaticamente essa deliberação não pode ser tomada, né? Não tem legitimidade. É interessante que lá no Conselho Estadual, sabe, professor, quando a gente não tinha quórum, a gente fazia um jogo, eu vou até dizer aqui agora em público, a gente pegava o telefone e ligava assim, olha, tá faltando só você. Não tem quórum, você tem que vir, tá faltando só você. Não era verdade. Mas o pessoal se sentia pressionado, meu Deus, só eu que não fui, só você. Aí o pessoal corria. Tá? Então, toda a vida era só faltando só você, né? A outra, o regimento interno também fala do afastamento e da substituição dos conselheiros. Em que situações, quais as razões que isso vai acontecer, né? O quantitativo de falta, sabe aquela história que vocês estavam falando? Que não tem ninguém, o povo não vem, não se reúne e tal. O regimento tem que dizer lá, né? Quantas faltas que vai motivar o afastamento desse conselheiro. O conselho tem que trabalhar com a criação e a organização de comissões. Por quê? Porque na reunião do pleno, do colegiado, não dá tempo mastigar
as informações, né? Estudar com profundidade determinadas matérias que diz respeito à criança e adolescente. Algumas são muito complexas, requer uma tarde toda, uma manhã toda, às vezes um dia todo de estudo. Então, se você trabalha isso dentro de uma comissão, essas comissões, elas não são impostas. Há um convite para os conselheiros que se importam com aquilo ali. Lá no Conselho Estadual, por exemplo, essas comissões, que evidentemente tem que ser paritárias, né, gente? Tudo que a gente está falando aqui é necessária a paridade. O que acontece? Tem a comissão de políticas básicas especiais, que vai tratar vai dar conta desse monitoramento, etc. Tem um que cuida só do orçamento e do fundo, tem outro que cuida só da questão daquelas situações de violações de direitos à criança. Então, essas comissões é que dão conta de toda essa matéria que vem chegando, de todas as demandas que estão acontecendo em nível estadual, que eu estou falando aqui, né? E afina isso e leva já um parecer para ser discutido no colegiado. É importantíssima a comissão, né? Agora mesmo vocês estão vendo aí que os conselhos tiveram que criar uma comissão que não é permanente, é temporária, que é a comissão que está organizando o processo de escolha do conselho tutelar. A outra comissão que deve estar funcionando no seu conselho municipal é a comissão que organiza as conferências dos direitos da criança, tá certo? O regimento interno também deve dizer qual o formato das votações, né? Diz como é que deve ser isso, 50% mais um, como é que vai ser, quando é que a gente delibera. E ele deve publicar suas deliberações e decisões. Mônica, é o seguinte, no meu município não tem nem essa história de diário oficial do município, não existe. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente torna público. Publicar significa tornar público. Então, a gente pega e sai botando lá no flanelógrafo da Secretaria da Saúde, no da Assistência, no da Educação, nas escolas, em todo canto, de forma que alcance a todos. Hoje, todos os municípios, eu acho que raros são os casos, deve ter, porque nós estamos falando de Brasil, mas a maioria já tem seus sites oficiais da prefeitura. Então, normalmente a gente dá a dica de que faça lá um linkzinho só para a matéria que é pertinente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança, né? Então, qualquer pessoa pode entrar lá e ver quais são as deliberações. Por que isso? Porque quanto mais transparência nisso, gente, melhor. Sabe? É preciso que a sociedade tome conhecimento de que o Conselho ele está tomando providências, que ele está agindo, que ele está funcionando. E isso só vai chegar se for nesse formato, publicizando as informações, abrindo as suas audiências públicas para apresentar o resultado do trabalho do mandato, daquele colegiado e etc. Né? Isso é importante. Tem que ter as atas das reuniões. Outro dia eu cheguei num conselho, gente, que pedi, me dê, por favor, o livro de ata aqui para eu dar uma olhadinha, porque o livro de... Aí a pessoa disse até assim, não, mas o livro de ata não é para todo mundo ver, não. Como assim? O livro de ata é público. Os atos do conselho são atos públicos, que qualquer cidadão pode chegar lá e pode pedir para olhar, saber o que está sendo deliberado em favor da sua criança e adolescente, né? Então, é muito importante o registro de tudo o que acontece. As formas de participação popular, a gente já falou bastante sobre isso aqui, eu acho que está muito claro, né, para todo mundo, que as reuniões precisam ser abertas, que o Conselho precisa criar essas reuniões em câmaras setoriais para abrir os debates nas reuniões descentralizadas ou nas reuniões ampliadas que precisam ser criadas, né, convocando mesmo que as pessoas cheguem, já que elas não têm costume, né. E a resolução 191 do CONANDA de 2017 é exatamente a resolução que prevê o fomento da participação de crianças e adolescentes, né, nos espaços de deliberação e controle. Então, quem quer conhecer um pouco mais sobre isso, que eu acho que já viu isso com a Monique, né, no outro módulo, mas se quiser revisitar, revisita aí a resolução 191 do CONANDA e veja quais são os parâmetros, né, que ele coloca aí, a estrutura, a metodologia, como é que dá a formação, a participação permanente de crianças e adolescentes com caráter consultivo, ou seja, na perspectiva sempre de consultar as crianças e adolescentes e não que elas deliberem, tá bom? Bom, e aí eu queria trazer aqui rapidinho, eu tenho um pouquinho de tempo, e eu queria trazer aqui rapidinho pra gente mais numa perspectiva de reflexão.
sabe, professor, sobre a importância do conselheiro de direito, né? Qual o perfil dessa pessoa que vai ser conselheiro de direito. E esse texto que eu trouxe aqui, eu trouxe de uma grande pensadora que atua com essa questão da participação lá no meu estado, que é a professora Irma Moroni, é uma professora da Cátedra do Serviço Social. Eu gosto muito da forma como ela se reporta, então trouxe o texto dela, inclusive pedi permissão para isso, né? Ela disse que o conselheiro de direito é um agente político que passa a ter garantia constitucional de exercer um direito há muito buscado pela sociedade civil, né? A gente buscou muito por isso, por esse direito de participação. Então, não foi dado de graça, assim, né? Participar do processo de gestão das políticas públicas em todas as suas etapas, desde a formulação até a avaliação. Olha que coisa extraordinária, né? No Brasil. A sua participação é decisiva na vida de milhares de pessoas, principalmente quando essas pessoas são crianças e adolescentes que não possuem representação deliberativa, apenas consultiva nos conselhos, né? Essa parte que foi eu que botei. As decisões tomadas pelo conselheiro precisam ser embasadas numa postura ética e pensando na coletividade. Para tal, esse conselheiro necessita ser capacitado de modo a ter compreensão política das legislações, dos conceitos que compõem a política em que pretende atuar. Não adianta ser conselheiro a dar um conselho sobre o que eu não sei aconselhar, não é? Eu preciso saber do que se trata aquilo ali. A organização interna dos conselhos está estabelecida em regimento interno, organizada a partir da construção colegiada, no qual se regulam todos os procedimentos que devem ser observados pelos membros do colegiado. Então, o que eu estou dizendo com isso aqui? Que se você está se colocando voluntariamente para ser um membro componente daquele colegiado, daquele conselho, você tem que observar, fazer a observância do regimento dele. Se lá diz que você não pode faltar 3 vezes, então você não pode faltar 3 vezes. Se você sabe que de antemão você não vai reunir condições para se dedicar àquilo que você está pretendendo, então é melhor não ir. Não é? Porque se atrapalha, tira talvez o lugar de alguém que poderia estar lá dando uma boa contribuição, não é? Às vezes o pessoal quer ir para dentro do conselho, professor, porque acha que é status, sabe? Eu saio dizendo à torta e à direita, eu sou conselheiro, olha que bonitinho. E não é para ser bonitinho, não é meramente uma questão decorativa, é de responsabilidade pública, né? Então, ser conselheiro é ter responsabilidade pública. Ao tornar-se conselheiro, o cidadão passa a ser um agente público, um agente da sociedade, você representa a sociedade. Olha, tem uma questão aqui, que de Bacabal, no Maranhão. Quem deve presidir o conselho? O Estado ou a sociedade? A outra questão é, quando os conselhos de direitos não conseguem fazer as políticas públicas por falta de verba, o que deve ser feito no OCA, né, no orçamento? Sim. Outra questão, até longa, né, que vem da Cláudia Marques, e que não se pode obrigar os conselheiros da sociedade ou do governo a participar de nenhum curso. O que podemos fazer é conscientizar a importância de fazer um curso. E ela até salienta que lá em Bacabal estão fazendo ampla divulgação, né, dos cursos, e a necessidade de, quando a pessoa se candidata, ela assume um compromisso. Sim. Não é? É um compromisso público, não é um compromisso para a sua vida privada, como você salientou, mas é um compromisso de atuar com a comunidade, para a comunidade. Quer dizer, é um exercício do qual a gente deve ser orgulhoso, o exercício da cidadania, não é? Porque nós dependemos dos outros para viver, não é? Ninguém está isolado. Então, você contribuindo para a sociedade é uma maneira de você atuar também em prol de si mesmo. Sim. Porque a cidade é da qual você faz parte. Então, quando a gente pensa melhorar a cidade, estamos melhorando para todos, inclusive para si. Então, esse trabalho voluntário no Conselho é um trabalho político, né, que tem a recompensa
do reconhecimento, né? É dar, receber, retribuir. Porque nós recebemos da sociedade grande parte da nossa vida. A escola, o transporte, a pavimentação, os parques, tudo isso a sociedade oferece para a gente viver. Então, quando você faz um trabalho voluntário, você está retribuindo para todos, não é para uma pessoa particular, né? Para todos aquilo que está recebendo de todos. Perfeito, tá vendo? Exatamente. E nesse sentido, o que fazer quando o conselheiro não quer se capacitar, né? E aí eu concordo. Gente, eu acho que deveria ser chamada a atenção por parte do colegiado, dos membros do colegiado, e perguntar qual é a dele, no mínimo. Amigo, se você não age porque não reúne condições, não está habilitado para isso. Então, vamos para a sala de aula. E se não quer ir para a sala de aula, então, o que você quer? Não é? É importante que a gente faça esses questionamentos lá dentro, interno, que você tem uma comunicação autêntica lá, né? Mas não adianta a gente sair de dentro da sala do conselho cheio de interrogações, cheio de coisas para serem colocadas, e aí a gente bota lá fora e não bota lá dentro. Então não adianta, a gente tem que chamar as pessoas com autenticidade, também com muito carinho, com muito afeto, e colocar, como diz os meninos, jogar real, né? Para que a coisa ande. Sobre quem deve presidir o conselho, se é sociedade civil, se é governo, lá no estado do Ceará e na maioria dos estados que eu acompanho, nos municípios, acontece uma rotatividade nisso, né? Vez por um mandato é o governo e a sociedade civil fica na vice-presidência, vez é a sociedade civil que assume e o governo que fica na suplência, né? Então, isso é bom porque de uma certa forma oxigena, mas rotatividade. Isso é a rotatividade oxigena, mas isso não tem uma norma que fala sobre isso. A não ser a lei municipal. A lei municipal fala, né? O regimento fala, né? Que eu acho que deveria, o procedimento a ser adotado é esse porque fica mais democrático, né? Aqui, inclusive, tem uma questão, né, que legal. Eu recomendo vocês consultarem a assessoria jurídica do município, se a lei vale para a eleição atual ou só para a próxima eleição. A lei da recondução vale para esse ano, viu? Ela já tem... Agora, se já houve a inscrição, aí já foi, né? Porque é preciso mudar a lei para poder fazer essa recondução. Mas ela já está valendo, outra questão é quando o Conselho Municipal não está funcionando, como se convoca a eleição do Conselho Tutelar? Agora aí não dá, né, gente? Aí não dá, aí é uma demanda para ontem, né? Tem que acontecer. Olha, eu tô vendo ali minha plaquinha, tá quase terminando o meu tempo aqui, que eu queria concluir essa questão do perfil do conselheiro tutelar, lendo essa coisa linda aqui que Milton Nascimento escreveu pra gente, pode ser? Coloca na tela aí pro pessoal acompanhar comigo. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui uma estranha mania de ter fé na vida. Sem essa fé na vida, a gente não faz nada. Não adianta você querer ir para um espaço e já vai lá, assim você sente e diz, isso aqui não adianta, não vai dar em nada, eu já sei que isso aqui nada muda. Isso aqui a gente já tentou. Se for com esse tipo de postura, não vai realmente mudar não, porque aqui o que se pede é ter fé. A gente só vai fazer alguma modificação naquilo que a gente acredita que não esteja devido, não esteja correto, se a gente tiver essa manha, essa graça, ter esse sonho, né? Ter essa marca que a gente precisa carregar, que é a marca de pensar não apenas em si, de fechar um círculo não ao redor de si e dos seus parentes, mas ao redor de outros que você transforma nos seus companheiros de jornada. Quem tem essa marca tem com certeza o perfil de compor esses espaços que são espaços que se preocupam com coletividade. E se você vê, não, eu agora estou mais preocupado com o meu umbigo, eu acho que isso aí deixa que outras pessoas fazem, ou então eu só estou aqui porque meu prefeito mandou ouvir e tal, o conselho também pode se manifestar em relação a isso. E, por favor, veja aí se tem alguém que tenha alguma empatia,
um quê, assim, um desejo, uma coisa, um envolvimento, né? Porque tudo passa pela vontade, passa por esse grande império que é a vontade humana para fazer tudo. Então, se essa pessoa não está nem aí para isso, então ela realmente não tem como contribuir, né? Por agora é só. E aí tem uma tarefinha. Ah, vocês estavam até querendo que eu dissesse qual é a tarefinha, não sei se dá tempo, tá acabando o tempo. Mas já foi enviada pela Thelma. Pronto, foi enviada a tarefinha, dá uma olhadinha aí, qualquer coisa eu me reporto lá no grupo, tá bom? Até daqui a pouco. Educação à distância, mudando realidades. Voltamos. Então, aqueles questionamentos que o professor já estava aí acompanhando, como é que estamos aí, hein? Como é, professor, como é que estamos aí nos questionamentos? Sim, uma pergunta que veio do Peterson de Maués é qual a atitude que temos que tomar quando o conselho é aliado ao governo municipal e só demanda o que autoriza. Essa é então uma pergunta da influência do governo no conselho, né? O que a gente chama de aparelhamento ou manipulação, né? E essa relação entre a sociedade e o Estado, né? Como que se resolve, né? Dentro da correlação de forças existente dentro do conselho, né? Então, é isso que eles estão preocupados. E também voltando a reclamar do falta de áudio, falta de foco, que é um problema, né, do satélite, né, e da transmissão, como a gente foi informado aqui. Aqui a fala das perguntas, da atividade também. Então as atividades vão ser explicitadas, né, no final de cada módulo. Sim. Né? É bom deixar bem explícito. E voltou a questão da importância da participação da criança e principalmente dos adolescentes, né, nos conselhos. E isso está preocupando. E você poderia, depois eu vou esclarecer também, elucidar, a lei que permite a recondução dos conselheiros. Eles estão, né, talvez pensando em se recandidatar, né, alguns. E então, né, você que fez a pesquisa, é uma lei de maio de 2019, bem fresquinha, né? Então você pode também... Então deixa eu começar por ela, então, para auxiliar aqui o professor, né, nessa questão da matéria do Conselho Tutelar, porque a gente está aqui de dobradinha, do jeito que tem que ser também aí no município de vocês, né? O Conselho Tutelar e o Conselho Municipal, tem que fazer uma dobradinha, eu costumo dizer, tem que ser irmãos siameses, tá certo? Porque senão a gente não consegue avançar com a política de garantia dos direitos da criança. Então, o que significa isso, né? Essa lei, eu não me recordo aqui o número, gente, porque eu sou ruim, me falho a memória, que só o professor anotou ali, ele vai já dizer para mim aqui o número. Ela é uma lei de maio, né, deste ano, que é fruto de toda uma mobilização que aconteceu desde o ano passado por parte dos conselhos tutelares, fóruns, né, as associações de conselheiros, no sentido de que a recondução para os novos processos de escolha do Conselho Tutelar fossem por tempo indeterminado. Então, tem o número da lei aqui. Tem o número de É 13.824, de 9 de maio de 2019, e muda o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 13.824. 13824, né?
guardar esse número aí, depois vocês podem procurar. E aí, o que aconteceu, por exemplo, lá no Ceará? Eu vou falar a partir da nossa experiência. No Ceará, quando os conselhos municipais deflagraram o processo de escolha, né, a organização do processo de escolha, através das suas resoluções, editais, etc., surgiu, né, no meio desse processo, surgiu a lei foi sancionada, né? Então, o que aconteceu? A orientação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Ceará demandou, antes mesmo da sanção da lei, já colocou que era importante que os conselhos já começassem a adaptar seus editais, começassem a reordenar isso no sentido de que desse abertura para quem também estivesse interessado, mas que anterior a essa normativa não estavam aptos, né? Então, desde então, lá o pessoal já começou, quem estava interessado, mesmo que já tinha um mandato que não cabia até então, passou a fazer sua inscrição, né, no processo. Então, a partir dessa normativa de maio, não haverá mais aquela obrigatoriedade de apenas uma recondução, como estava no artigo 132 anteriormente. A partir de agora, vocês vão poder participar desse processo de escolha, né? Quantas vezes vocês suportarem, tá? Agora, junto com essa questão do processo para novos mandatos, sem ter um tempo determinado pela normativa, né? Ou seja, você pode se candidatar e ser conselheiro tutelar ad eternum, eu sempre tenho dialogado com os conselheiros a partir de seguinte foco, né? Um ponto de vista, cuidado com a saúde, porque essa função de conselho tutelar é uma função muito densa. Vocês administram conflitos direto. Então, 4 anos já é muito pesado para a saúde mental, para a saúde psicológica. Tem gente que diz que não consegue dormir com os casos, que toma medicação, que não sei o quê, e vocês não têm supervisão psicológica. Então, cuidem disso aí, né? Vão discutindo aí com as suas associações, seus fóruns, como é que pode ser feito para a garantia dessa sua saúde mental, né? Enquanto pessoa humana, que a gente tem que se preocupar com vocês, porque não dá para tomar conta do direito de terceiro sem tomar conta primeiro de nós mesmos, tá certo? Então, cuidem disso aí, é um outro momento para dialogar, né? Bom, vamos lá sobre a questão do direito de participação das crianças dentro dos conselhos municipais, não é? Como é que a gente faz com isso? A primeira coisa que eu quero ressaltar é que o Estatuto da Criança e do Adolescente... não vou usar o slide, gente, isso não está aqui, né, nos nossos slides. Olha, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu quero ressaltar o artigo 227 da Constituição Federal, quando fala que é dever da família, da sociedade e do Estado, colocando exatamente assim, primeiro, segundo e terceiro, né? Primeiro família, segundo sociedade e terceiro Estado. É feito exatamente nessa ordem, né? E quando coloca isso, quando ele diz família, sociedade e Estado, ele, na verdade, ele está dizendo assim, a sociedade adulta, não é? É dever da sociedade adulta zelar, proteger os direitos da criança e do adolescente, né? Colocando a salvo de toda forma de tarará, e ele diz lá tudo que a gente tem que fazer para não apenas garantir, mas colocar a salvo a criança, né? Quando diz isso, ele automaticamente nos dá obrigatoriamente o dever, né? E para crianças e adolescentes os direitos, tá certo? Por isso que é chamado de doutrina da proteção integral. Então, as crianças, por direito, elas têm o direito de serem escutadas qualitativamente. Inclusive, os conselhos municipais precisam pensar em metodologias participativas, que deem essa escuta qualitativa, ela seja feita, como o professor mesmo dizia ontem, que eu me espelho muito nele, vocês sabem, né? Que essa escuta não necessariamente vai ser feita só através da fala da criança, né, ou do adolescente. Isso pode vir através de diversas manifestações, não é? Pode ser escutado, inclusive, sem ser necessariamente dentro da sede do conselho, que é um lugar que não tem atrativos para crianças, por exemplo. Então, você querer obrigar uma criança a ficar sentada dentro de uma sala de reunião do conselho, não é? Querer adultizar a criança, querer que ela fique quieta, sentada durante 2 horas de reunião, até nós somos adultos, é difícil, imagina para uma criança, né? Então, criar espaços de participação e de escuta. O conselho, ele pode, inclusive, fazer suas reuniões ampliadas, gente. Já pensou? Ao invés da reunião do conselho acontecer dentro da sua sede, ela vai acontecer lá no pátio da escola. Hoje a reunião vai ser aqui, no pátio da escola. Vai ser uma reunião
ampliada de escuta qualitativa da fala das crianças. Como é que vocês se encontram, como é que tem na sua comunidade que você gosta, o que não gosta, o que tem aqui na escola que está interessante, que está bom e tal. Então ela participa dentro dessa ambiência que é própria dela, né? Ou então lá na associação que ela participa, que ela faz, sei lá, participa da sala de leitura, como tem lá na FAC, né? Que a gente sempre coloca sentado nas almofadas, não sei o quê. E lá eles se manifestam, entregou lá uma cartolina e uma coisa assim, pronto, os meninos estão lá dizendo tudo o que eles sentem, né? Perguntas simples, porque não precisa esse monte de... Uma pergunta-chave para cada vez já é suficiente, já sai muita coisa. E lá, evidentemente, que o Conanda criou uma possibilidade de participação dos adolescentes, que eu acho incrível, não é? Que são o comitê de participação dos adolescentes. Foi criado isso, essa experiência, ela vem se dando desde a 8ª Conferência dos Direitos da Criança, quando o Conanda criou, naquele tempo não era nem chamado de comitê da participação, era de, como é que era? Você se lembra, professor? Que o Conanda convocou o G27, chamou de G27, que chamou os adolescentes do país todo, de cada estado, veio um representante para poder discutir com o Conanda a base da conferência e também toda a questão da política, por que deveria ser conferido. Isso foi fantástico. Essa experiência que agora é chamado CPA, né, o Comitê de Participação de Adolescentes, ela pode ser tomada por referência, inclusive tem uma resolução que eu acho que vocês viram com a Monique, né, que dá o tratamento disso, dá a lógica disso, como é que isso deve acontecer para facilitar a vida de vocês. Pode pegar isso por referência e levar adiante. No mais, tem um monte de obra, hoje a internet nos ajuda muito, que nos dá uma condição de criar N metodologias de escuta qualitativa, de metodologias participativas com crianças e adolescentes. O Conselho precisa se apropriar dessas questões. Como é que eu vou deliberar política para um ente, um sujeito que eu não escuto, não é? E aí, sempre tem essa questão que os adolescentes colocam, né? A gente trabalha direto com adolescente, ele diz, é engraçado, né? Quando é política, o próprio Felipe Caetano, que é lá do Ceará, que ele é bem arretado, né, na questão do direito à participação, inclusive está criando com um coletivo de adolescentes cearenses um projeto de lei que garanta o direito à participação. Muito interessante essa proposta dele arrojada, né? E ele diz assim, engraçado, a gente vai para o Conselho do Idoso, tem idoso. A gente vai para o Conselho da Mulher, tem mulher. Vai para o Conselho da Pessoa com Deficiência, tem a pessoa com deficiência. Quando chega no nosso conselho, tem o quê? Adulto. Ele sempre está colocando isso para enfatizar, né? Que cadê nós? Né? Então, inclusive, tem até um movimento em nível nacional que diz nada para nós sem nós, não é? Exatamente para garantir esse direito de participação. Então, é uma questão de vocês... E não dá muito trabalho para isso, né? Lá no Ceará, quando a gente criou o primeiro encontro estadual pelo direito à participação, a gente convocou os 184 estados, quando menos esperou, assim, questão de semana, disse, mas não vai dar, eu tenho certeza que ninguém vem. Quando a gente menos esperou, tinha 80 municípios lá. Então, os meninos querem participar sim, né? É só dar uma força que aí a coisa acontece. Sobre a questão dos conselhos municipais aparelhados, né, pelas gestões, né, do executivo ou de qualquer outro nível, isso sim, isso tem uma seriedade muito grande porque quebra a decisão paritária, não é? Fere o que está colocado na normativa federal, que diz que a decisão ela é deliberativa, mas ela é paritária, aí isso sim. Isso, inclusive, perde completamente a legitimidade das deliberações que foram tomadas pelo colegiado, né? Se alguém denuncia isso, vai perder todo o valor, não é? Ô, Mônica. Sim. E é importante ouvir o adolescente, porque ele tem uma maneira de olhar o mundo diferenciada dos adultos. E, por exemplo, eu trabalhei muito na questão do abuso, da exploração sexual de adolescentes, e eles têm perguntas que a gente nem imagina, não é? Porque eles estão vivendo uma fase da vida, né, de transição, de busca da identidade. Então, compreender a adolescência é compreender essa transição
não é, de referências da identidade do adolescente que está naquela briga entre a criança e o adulto. Então a adolescência é um momento importantíssimo da vida, porque eles estão ainda ligados à dependência, mas querem ser independentes. Então a audição, né, do adolescente é fundamental, porque eles vão trazer as preocupações que podem ser pequenininhas, mas para eles são muito significativas. Sim. Você sabe, professor, que nas últimas conferências aconteceu uma coisa bem interessante, que a gente falava muito do direito de participação dos adolescentes, e quando foi na última conferência, gente, as crianças começam, a gente também quer participar. É isso. Cadê nosso lugar? Por que só tem adolescente? Foi muito interessante, porque elas começaram a se espelhar nos adolescentes durante as conferências livres. Olha como são importantes as conferências livres, né? Isso. Durante as conferências livres, quando levaram as conferências lá para dentro das escolas, para dentro das associações, etc., que as crianças começaram a ver aquele movimento acontecendo, elas disseram, também quero participar, de uma forma espontânea. E foi essa briga foi para dentro do CONANDA, a conferência, né? Tanto que até a 8ª conferência não existia criança no contexto, a partir da 9ª conferência já passa a ter criança, exatamente por conta da própria criança que demandou. Então, assim, essa escuta, por isso que eu estou dizendo, é claro e evidente que com uma criança de 7 anos de idade, eu já ministrei uma conferência magna no município, numa localidade lá no interior do estado do Ceará, que eu fui falar de orçamento. Gente, um dos eixos do plano decenal, que motivou 2 conferências nossas, né? E aí, chegando lá, falar de orçamento, eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar de orçamento? Tem umas criaturas bem pequenininhas assim, menor do que eu, claro. E aí eu fiquei nessa, de como é que eu vou falar disso? E aí uma criaturinha de 7 anos levantou a mão e disse, eu sei o que você está falando, moça. Eu digo, pois diga, o que é que eu estou falando? Você está falando assim, ó, que lá na sua casa, se você tem moeda, só dá para comprar bombom e não dá para comprar o pirulito, então você tem que decidir se você só compra um número de bombom X ou não sei o quê. Então, ele explicou bem direitinho a história do contingenciamento, não é? É uma questão de realmente você saber escutar e querer traduzir, ter a boa vontade de traduzir o que na verdade, a criança está dizendo, né? Uma das crianças disse que o sonho dela era transformar a rampa do Planalto num escorregador. Não é? Então, o que ela está querendo dizer com isso? Eu preciso de mais espaços, a cidade precisa me oferecer espaços onde eu realmente tenho direito a essa cidade, onde eu possa ter coisas que digam respeito, tenham um significado para mim. É isso que ela diz. A gente precisa aprender a fazer essa tradução. Agora, para isso, a gente precisa afinar a escuta, né? Ter a paciência, lembrar que um dia a gente foi criança e adolescente, às vezes a gente pensa que já nasceu velho. Tem gente que pensa que já nasceu velho, viu? Eu nunca tive isso, nunca passei por isso. O Manuel Bandeira diz também que é preciso descobrir o menino que está dentro de nós. Exatamente, reviver essa meninice, né? Então, é isso. Sobre o direito de participação, vocês viram com a Monique, não vou mais entrar nisso, tá? É isso. O Conselho precisa se preocupar com isso. Deve ser uma pauta constante do Conselho a garantia do direito à participação de crianças e adolescentes em escuta qualitativa. Sobre a questão do aparelhamento por parte dos órgãos governamentais no Conselho, que eu estava dizendo que, para mim, isso é muito grave, né? Porque ele fere letalmente a natureza do Conselho, que precisa ser paritário, as suas decisões precisam ser prioritariamente tomadas pela participação da sociedade, através das entidades representativas, né? E eu vou dizer uma coisa, gente, tem dadas situações que isso acontece por 2 situações. Primeira, porque a sociedade civil que está lá representada não tem conhecimento do seu papel lá dentro, que deve desempenhar, não é? Ou por outra, porque realmente está no campo da imoralidade, sabe o que deve ser feito, mas acontece que fez essa coligação que é monstruosa, né? Que fere os direitos da criança e do adolescente e acaba não se posicionando a partir do seu lugar. Esse aparelhamento, para mim, ele é muito grave e ele requer uma judicialização.
porque não dá para a gente aceitar que os conselhos eles sejam tratados nesse formato. Se a gente for assim, achando que é natural, que é assim mesmo, que isso acontece em todo canto, então a gente vai acabar dando uma atrofia, vai deformar a natureza dos conselhos, né? E eu sei que nós estamos ainda dando os passos iniciais. Olha, gente, o Estatuto não completou nem 30 anos, é muito jovem, né, professor? É uma lei muito jovem, né? Muito Estatuto. jovem. Bom, então, comparado com a história do Brasil, sim, né? É muito recente. jovem, então nós ainda temos muito o que caminhar. Nós só não podemos esvanecer nesse momento, né? Nós não podemos naturalizar determinadas coisas que a gente... é assim mesmo, é assim, em todo canto é assim. Não pode dar esse tratamento, né? Eu acho que a gente está caindo aí, né? O satélite hoje não está muito achando bom a gente. Calma, satélite. Satélite bonzinho, né? Então, o que acontece? Gente, estou brincando aqui para a gente meio que o pessoal hoje está meio assim, que o áudio não chegou, não sei o quê. Mas olha só, o conselho ele tem que ser levado muito a sério. Se ele é o órgão deliberativo e controlador, então lá dentro tem que ter pessoas sérias. Se os conselheiros tutelares sabem que existe uma situação dessa acontecendo, vocês se lembram que o professor vai falar sobre o artigo 95, não é? Porque quando diz assim, que o conselho, ele fiscaliza as ações do conselho tutelar, na verdade, ele controla essas ações, que ele controla as ações de todos aqueles que compõem o sistema de garantia. Mas a ação fiscalizatória está na mão do conselho tutelar. Se o conselho de direito não se reúne, só se reúne durante o processo de escolha do conselho tutelar, que eu vi aqui no YouTube, estava sendo colocado isso. O conselho do meu município só se reúne quando vai ter processo de escolha do conselho tutelar, né? O conselho se reúne, mas lá quem toma as decisões sempre é o governo, não existe paridade. Não tem quórum, as decisões são sempre tomadas por 3 gatos pingados que vão lá de vez em quando e não dá, toma aquela decisão de uma forma bem... Então, essas situações, a gente tem que colocar na pauta do dia, isso tem que ser dialogado. Isso o promotor tem que saber, o juiz tem que saber, o conselho estadual tem que saber, todo mundo tem que ficar sabendo que está existindo essa situação, não é? E dialogando com os outros pares, porque às vezes eu acho, sabe, professor, que existe uma certa solidão nos municípios, sabe? Parece que não há um entendimento de que nós devemos funcionar de uma forma sistêmica. E nessa composição sistêmica, o que acontece lá na municipalidade, lá no recôndito, lá do lugar mais longe que a gente tem aqui da região norte, que eu sei que viaja 3 dias de barcos, o que acontece lá tem a ver com o que acontece na esfera do Estado e na esfera da União, entendeu? Por quê? Porque é sistêmico. E no sistema, como é o nosso formato, que inclusive até o doutor Murilo de Giacomo, ele faz um desenho das roldanas intercomunicantes, não sei o que vocês vão ver isso lá na frente, né, o SGD. Automaticamente, se uma roldana dessa não funciona bem, o restante nunca vai funcionar adequadamente. Olha só, quando eu chego num determinada localidade, um município, né? Eu sempre gosto de tratar de a localidade. Quando eu chego numa determinada localidade, eu pergunto assim, gente, como é que está aqui a política dos direitos da criança e do adolescente? Aí se o pessoal disser assim, tá bacana, o negócio tá legal aqui, viu? Tá andando. Aí eu já sei. Mas eu pergunto, né? Eu digo, e o Conselho de Direito? O Conselho Tutelar? E o Fundo? Aí o pessoal, pois é, o Conselho de Direito, tá legal, tá funcionando, tá pelejando, o fundo tá funcionando, não tem muito dinheiro, mas a gente mesmo assim tá criando, tarará. O Conselho Tutelar também tá se esforçando e tarará. Aí eu digo, Aí eu chego no outro, como é que tá o município aqui, como é que tá a política dos direitos da criança aí? E aqui, de mal a pior. Aqui nada funciona, não sei o quê. Aí eu pergunto, e o Conselho Tutelar, como é que tá? E o Conselho de Direito? E o fundo? E o Conselho só se reúne uma vez a cada 4 anos. O Conselho Tutelar é inoperante. O fundo, ninguém nem sabe se existe. Aí eu digo, menino, será uma coincidência? Não é coincidência. Porque se o órgão deliberativo está forte, se ele está empoderado, automaticamente ele vai
respingando isso nos demais órgãos, né, da política. É muito interessante isso, gente. Quer ver? Experimenta fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança para ver como há automaticamente já uma mudança no ar das coisas. Parece assim que quando se sabe que o Conselho de Direito está funcionando adequadamente, que os conselheiros estão lá dentro aguerridos, que o pessoal está indo mesmo com a força total, todo mundo, até o prefeito, começa a querer virar amigo da criança. É incrível. Quer ver? É desse jeito. Tem muitas situações que eu vivenciei que eu perguntei como é que está o conselho. O conselho aqui está deliberando mesmo. Pede reunião com o prefeito, fala com o secretário de planejamento, vai na Câmara Municipal, não sei o quê. Aí, e como é que fica? Não, aqui o prefeito vai ser amigo da criança. Ele se inscreveu nesse programa porque disse que quer botar a pauta dos direitos da criança em dia e não sei o quê, não sei o quê. Então, é uma questão também de esforço. Né? E da gente ter um estranhamento, de olhar para esse funcionamento que não está bom, que não está pleno, e a gente não ficar o tempo todo dizendo, os conselheiros tutelares dizendo assim, o conselho não funciona só quando tem processo de escolha. Aí eu digo, você está demandando o quê para o conselho? Todos os meses você está levando lá os dados do seu atendimento, está demandando? Porque você sabe qual o órgão que não está funcionando adequadamente, qual aqueles 5, 6, 10 crianças que você queria demandar para a creche, que não tem vaga na creche. Você está levando isso ao conhecimento do Conselho de Direito? Porque você demanda para chegar lá. Se você não demanda, não tem por que ter reunião, não tem por que existir, né? Então, o Conselho Tutelar também pode ser um provocador desse processo, né? A partir disso, dessa possibilidade, que eu acho que depois o professor vai falar, e tem inclusive um módulo, né, sobre o CIPIA, que também pode auxiliar nos conselhos, tanto na questão do diagnóstico, como na questão da política. É isso? Tá tranquilo? Tem mais alguma pergunta, professor? Aqui tem uma questão, né, do Rio Branco, Acre, que coloca justamente a dificuldade de relacionamento entre o poder público, o executivo e o conselho, mas também a necessidade de fortalecer a sociedade para apoiar o conselho, porque há uma questão do esvaziamento dos próprios conselhos na sociedade, não só pelo poder executivo, que muitas vezes não quer dar atenção àquilo que é colocado, mas também da própria sociedade. Porque se a sociedade vê o conselho como um porta-voz, aí ele vai ter mais força, né? Sim. Então, as organizações que participam do conselho, elas têm uma importância muito grande. Eu, atualmente, sou representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, a sociedade está em interação comigo, eu com a sociedade, não é? Porque eu, como você falou, não é o CPF, é o CNPJ que está representado no Conselho. Então, isso é que vai dar força para o Conselho. E os conselheiros eleitos têm que estar em permanente interação com a sociedade. Agora, como é um trabalho voluntário para a sociedade, se torna mais difícil para o governo estar no seu horário. Eles não são deslocados. E a participação da sociedade é difícil, porque são horários que não se compatibilizam muitas vezes com o trabalho dos representantes. Então, é necessário a relação com a sociedade e também é importante o governo entender o papel do conselho, não é? Porque há setores do governo que querem esvaziar os conselhos. Sim. Não é? Então, esses setores não entenderam a importância da relação com a sociedade, não é? E o conselho é uma forma de democratizar o próprio governo. E eu queria, pegando um link aqui do que o professor está colocando, sem romantismo, a gente sabe que não vai existir esse governo que vai estar completamente aberto para ser controlado, não é? Não vamos ser românticos. Na verdade, esse formato dessa criação de uma
digamos assim, de uma incidência, né, na política pública, que foi dada a partir dos conselhos, é realmente um esforço de resistência por parte da participação popular. Essa que é a verdade. Então, não vai ter esse lugar assim perfeito, que chegar lá o governo vai pegar e oferecer todas as condições para que aconteça. É muito complicado a gente pensar nesse formato. O que se demanda para o momento, inclusive para a participação popular, sempre no Brasil, é a capacidade de resiliência, né, e de incidência, de insistência mesmo, né, para que a coisa aconteça a contento. Então, é por aí que a gente vai caminhando, né? Quero agradecer essa manhã, muito bom o nosso começo aqui. Infelizmente, o satélite hoje não nos ajudou muito, mas eu acho que ele vai melhorar, tá certo? Um abraço, até daqui a pouco. Normalizando. Educação à distância, mudando realidades.